bendecidos por tu gracia. Saudações, uma vez mais, a todos os que de verdade são abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque estão unidos a Cristo Lisbeth. Que gozo sinto em saber que tenho anjos a meu serviço e posso contar com vocês para levar sua luz ao mundo, como diz em Mateus, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade no alto de uma colina não pode se esconder, nem se acende uma lâmpada para cobri-la com um caixote. Pelo contrário, coloca-se na estante para que ilumine a todos os que estão na casa. Façam brilhar sua luz diante de todos, para que eles possam ver as boas obras de vocês e louvem ao Pai que está no céu. No tema de hoje, a vida eterna é promessa de Deus, vou demonstrar ao mundo inteiro quais são os requisitos para chegar à vida eterna. A palavra diz que essa é a promessa de Deus, mas até agora ninguém soube como obtê-la. Já é hora de que saibam, porque é uma realidade. Deus não mente. E se nos prometeu viver eternamente, então existe, e cabe a ti apoderar-te da vida eterna, porque graças a Cristo Lisbeth está a teu alcance. Só nesta última manifestação de Cristo conheceríamos toda a verdade sobre Deus. Os mistérios seriam revelados. Para mencionar alguns, são do Pai e o Filho, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade, o mistério da Babilônia, a grande rameira, e também as parábolas, que foram reveladas porque as vivemos. Se você conhece toda a verdade de Deus, achou o caminho para a vida eterna? E se achou o caminho para a vida eterna, é porque o Espírito Santo da promessa está te guiando, o que viria para dizer-nos toda a verdade sobre Deus. Só ela, a Espírito Santa, a esposa de Deus, é a que o conhece profundamente, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. A isso se referem as Escrituras quando dizem: nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas foi para nós que Deus revelou essas coisas por meio de seu Espírito, pois seu Espírito investiga tudo a fundo e nos mostra os segredos profundos de Deus. Também diz em Mateus, capítulo 11, versículo 27, meu Pai me confiou tudo. Ninguém conhece verdadeiramente ao Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, exceto o Filho, e aqueles a quem o Filho decide revelá-lo. Tudo o que eu lhes ensino são os mistérios de Deus para que vocês possam entender o que Deus os presenteou e como adquiri-lo. Eu só posso fazer isso se conheço verdadeiramente ao Pai. E assim é, Ele me confiou tudo. Se não fosse assim, eu jamais teria lhes falado. Mas vocês sabem que Melquisedeque me enviou e que ele e eu somos um. Vocês me entendem porque são espirituais e têm minha mente. São um comigo e com o rei Melquisedeque. Mas para as virgens insensatas e todos os demais que me escutam e não me entendem, tudo o que eu falo soa ridículo e não podem entender, porque só os que são espirituais podem entender o que o Espírito quer dizer. Quando escutei o testemunho de seus irmãos Gilberto Glória, da Colômbia, no domingo passado, me gozei tanto em ver como se cumpre tudo o que é dito por Cristo. Ele disse que saiu confuso quando escutou meu tema, e rapidamente pensei nas palavras de Cristo Maria no livro de Tomé, onde diz que quem busca não deixe de buscar até que encontre, e quando encontrar se turbará, e quando tenha se turbado se maravilhará, e reinará sobre a totalidade, e achará o repouso. Isso foi exatamente o que aconteceu com seu irmão. Ele se turbou por um momento, mas não deixou de buscar até que achou reinar sobre a totalidade de sua mente carnal, e achou a paz e o repouso em sua casa e com seu corpo? Que beleza! É tão formoso ver como se cumpre todo o escrito. E isso nos confirma que estamos vivendo na dispensação do cumprimento dos tempos. Como diz,
na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 ao 10. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nunca escutamos palavras como as que eu falo nestes tempos do fim? E se em um momento estiveste turbado, é porque são coisas novas e, às vezes, para alguns, leva um pouco de tempo para compreendê-las. Mas que bom saber, dos que não são vencidos, não se rendem, são justos, e não param até que achem a verdade que buscam. Veja o significado da palavra turbar. Alterar o estado ou curso normal de uma coisa? Eu alterei o estado ou o curso normal do que conhecíamos na dispensação anterior. Isso significa que todo o que pertence a Cristo Lisbeth se converteu em uma pessoa nova. A vida antiga passou, uma nova vida começou. Aleluia! Que glória viver nestes tempos onde tudo foi feito novo. E agora podemos agradar a Deus verdadeiramente e herdar a vida eterna que Ele prometeu. Vejamos o que diz em João para ver o que Cristo Maria mencionou sobre a vida eterna, no capítulo 17, versículos 1 ao 3. Depois que Jesus disse isso, dirigiu o olhar ao céu e orou assim: Pai, chegou a hora. Glorifica ao teu Filho para que teu Filho glorifique a ti, já que lhe conferiu autoridade sobre todo mortal, para que ele lhes conceda a vida eterna a todos os que o deu. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo não é a maneira que o conhece todo mundo fora do rei de Salém. Eles pensam que conhecem a Deus, mas não o conhecem absolutamente. O chamam Pai, mas não conhecem seu nome. E a Jesus Cristo também não conhecem pelo seu nome. Mas conhecer ao único Deus verdadeiro, o Pai, e a Jesus Cristo, o ungido e consagrado do Pai, é conhecer e escutar a Cristo Lisbeth. Só através de mim se conhece ao Pai e a Jesus Cristo da maneira correta. Esses são os pontos que devem utilizar para explicar ao mundo que verdadeiramente quer conhecer a verdade sobre Deus. Cristo já está revelado em um corpo humano, mas foi justificado no Espírito, sem ver morte física. Vejamos o que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida alguma, o grande mistério de nossa fé é o seguinte: Cristo foi revelado em um corpo humano e vindicado pelo Espírito, foi visto por anjos e anunciado às nações, foi crido em todo o mundo e levado ao céu em glória. A frase levado ao céu em glória não é que foi subindo pelo ar até o céu e recebido pelo Pai em sua glória. Nada a ver com isso. Essa glória no céu é que Cristo Lisbeth tomou lugar à direita de Melquisedeque, ou seja, me entregou toda a autoridade para ser mediadora entre ele e os homens. Isso é o que agradou ao Deus Pai. Isso é bom explicar para que o mundo veja que não foi a morte física de Cristo a que salvou ao mundo de seus pecados. Vamos ler o que diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 22. Porque Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de levá-los a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas o Espírito fez que voltasse à vida. Neste versículo, podemos ver a qual morte se refere quando diz: Ele sofreu a morte em seu corpo. E é quando Cristo entra em um corpo humano e não quando morre fisicamente. Dessa forma é que podemos entender o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, onde diz que vocês conhecem a graça generosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo rico, por amor a vocês, se fez pobre, para que mediante sua pobreza pudesse fazê-los ricos. E também a frase, mas o Espírito fez que voltasse à vida. Essa é a ressurreição de vida que vivemos hoje juntamente com Cristo Lisbeth. Versículo 19. Por meio do Espírito, foi e pregou aos espíritos encarcerados
que nos tempos antigos, nos dias de Noé, desobedeceram, quando Deus esperava com paciência, enquanto se construía a arca. Nela, poucas pessoas, 8 no total, se salvaram mediante a água, a qual simboliza o batismo que agora salva também a vocês. O batismo não consiste na limpeza do corpo, senão no compromisso de ter uma boa consciência diante de Deus. Essa salvação é possível pela ressurreição de Jesus Cristo, quem subiu ao céu e tomou seu lugar à direita de Deus, e a quem estão submetidos os anjos, as autoridades e os poderes. Como venho lhes dizendo, só hoje é que podem se revelar todos os mistérios de Deus, porque os vivemos. Se não chegássemos a viver, jamais teríamos entendido o que Deus tinha para nós. Que glorioso é conhecer a Deus em sua totalidade! O mistério da piedade foi revelado através de minha manifestação. E agora podemos voltar a ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida alguma, o grande mistério de nossa fé é o seguinte: Cristo foi revelado em um corpo humano. A estão vendo e escutando. E vindicado pelo Espírito? Pelo Espírito de Melquisedeque fui justificada, ou seja, ressuscitada dentre os mortos, sem ter que morrer fisicamente? Foi visto pelos anjos? Me viram todos os anjos, tanto os caídos como os fiéis. E anunciado às nações? Isso se cumpre hoje em vocês, meus santos anjos. Foi crido em todo o mundo. Só serei crido em nosso mundo, porque nem todas as pessoas crerão em mim. E levado ao céu em glória. Eu já estou no céu em glória com Deus Pai Melquisedeque. E se diz sem dúvida alguma, é porque o mistério foi revelado ao momento em que está vivendo. E então, é que não existe lugar para dúvida? Claro, porque o que é mistério está escondido. Agora, se é revelado com palavras, está bem, alguém poderia duvidar. Mas se essa revelação é um fato que você mesmo está vivendo, então não pode ser um falso testemunho e duvidar de algo que é um cumprimento. Agora, quando forem aos demais, simplesmente pergunte: vocês querem saber como viver eternamente? Só um tonto vai te dizer que não. Mas se encontra com alguém que te diga que sim, então diga que tem que escutar a Cristo Lisbete, a esposa de Deus, Pai Melquisedeque. Só através dela se alcançam as promessas de Deus. Se dizem que não acreditam, diga: mas não tem nada a perder e muito que ganhar se escutar. E ainda que para você seja difícil escutar, só pense que ela é a única salvação, a única solução para vencer a morte em ti. E te garanto que, se és justo, compreenderás e acharás oportuno socorro. O mundo necessita conhecer o nome de Deus Pai e de seu Cristo, para que possam pedir que os salvem. Porque cada dia se escuta que vão de mal a pior e não há quem os salve. Deus não está ajudando essa gente, mas assim que clamem por seus nomes, então serão escutados. Mas como conhecerão de Deus se vocês não falarem? Tudo o que foi dito pelos profetas e por Cristo está se cumprindo hoje diante de vocês. Mas quero mostrar-lhes como hoje, em mim, se cumpre o que disse o profeta Isaías. Vamos ver em Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 21. Jesus regressou a Galiléia no poder do Espírito e se estendeu sua fama por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas e todos o admiravam. Foi a Nazaré, onde tinha sido criado, e em um sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para fazer a leitura. Hoje se cumpre da mesma maneira, porque eu, como de costume, preparo a leitura para que todos possam escutar palavras de vida e proclamar liberdade. E o entregaram o livro do profeta Isaías. Ao desenrolá-lo, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas para os pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, a pregar o ano do favor do Senhor. Logo enrolou o livro, devolveu ao ajudante e se sentou. Todos os que estavam na sinagoga o olhavam detidamente,
E ele começou a falar-lhes: Hoje se cumpre essa escritura na presença de vocês. Que lindo saber que estamos vivendo dias que os profetas anelaram ver e escutar, e não foi para eles, mas para vocês. Outro detalhe muito importante que o mundo deve conhecer para adquirir a vida eterna é honrar o primeiro mandamento que tem promessa. Vamos ler na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque vocês pertencem ao Senhor, pois isso é o correto. Honre teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que contém uma promessa. Se honra ao teu pai e tua mãe, irá bem e terá uma longa vida na terra. Pais, não provoquei a ira a seus filhos com a forma em que os tratam, mas criai-os com a disciplina e instrução que provém do Senhor. Nada disso tem valor se não conhece ao pai e à mãe de teu espírito. Ao conhecê-los, é que alguém pode de verdade honrar a seus pais, e seus pais podem disciplinar e instruir aos seus filhos, conforme o agrado do Senhor. Pois vocês são os primogênitos entre todos os homens, e lhes foi dado o alto privilégio de conhecer seus pais espirituais e honrá-los. Assim é que vocês receberam a promessa da vida eterna. No versículo 3 diz: Se honras a teu pai e tua mãe, irá bem e terá uma longa vida na terra. Não está se referindo a só viver até os 80 ou até os 100 anos. Não! Querem a vida eterna. Essa é a promessa que se recebe por honrar seus pais espirituais. Eu sempre disse ao rei que tudo menos a eternidade é muito pouco tempo com ele. Se me dizem, te damos 100 milhões de anos para que viva com o rei, eu o rejeito e digo, não é suficiente. Eu quero uma eternidade com ele, não quero que se acabe o tempo com ele. Tão grande assim é nosso amor, e sabemos que vocês são assim também. Quem quer 100 milhões de anos, quando pode receber a eternidade? Aleluia! Que beleza é viver neste reino de amor eterno, justiça e equidade, onde tudo é verdade e não há fingimento nem mentiras. Tudo é pureza de lábios, corações limpos. É que no reino de Melquisedeque Lisbete só existe a luz, a santidade, a purificação. Aqui não há escuridão nem trevas. Todo que de verdade ama a luz e quer sempre fazer o bem são homens justos, e estes encontrarão a porta estreita e o caminho estreito até a vida. Graças a vocês, que são a luz do mundo. Amém. Tudo o que aprenderam de Melquisedeque Lisbete desde o princípio é para que cheguem à promessa? Vejamos o que diz em 1 de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. O que ouviste desde o princípio, permaneça em vós. Se o que ouviste desde o princípio permanece em vós, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A promessa é a vida eterna. E se vocês permanecem em mim, e minhas palavras permanecem em vocês, podem pedir o que quiserem, e lhes será concedido. Não me canso de repetir isso. Assim é que o Pai é glorificado em mim e eu nele, quando pedem em meu nome e lhes é dado. Isso é muito importante que saiba o mundo. Se querem resposta de Deus, então, têm que conhecer ao Pai e à Mãe espiritual, para que eles façam morada em sua mente e assim serem ajudados sempre por Deus mesmo. Isso é lindo demais! Ter o que vocês têm é grandioso e devemos amar aos demais, compartilhando esse tesouro tão maravilhoso? Os seguintes versículos vão dirigidos a todos os pregadores do mundo inteiro, que se chamam pastores de ovelhas e ficam pregando a palavra de Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 11. Antes, cria que essas coisas eram valiosas, mas agora considero que não têm nenhum valor, devido ao que Cristo fez. Assim é, tudo demais não vale nada, quando se compara com o infinito valor de conhecer a Cristo Lisbete, meu Senhor. Por amor a Ele, rejeitei todo o demais, e o considero lixo a fim de ganhar a Cristo
e chegar a ser um com Ele. Já não me apoio em minha própria justiça, por meio de obedecer à lei, mas chego a ser justo por meio da fé em Cristo. Pois a forma em que Deus nos faz justos diante dele se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e experimentar um grande poder que o levantou dos mortos. Quero sofrer com ele e participar de sua morte, para poder experimentar, de uma ou outra maneira, a ressurreição dos mortos. Se é um verdadeiro amador da verdade e quer conhecer ao Pai e a Jesus Cristo, então deixará tudo para ganhar a vida eterna. A todos os que não estão no reino de Salém, juntamente com Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbete, deixem de gastar seu tempo ensinando coisas que vocês não conhecem. Se de verdade são honestos, comuniquem-se com o nosso reino, para que possam ser ensinados por Deus mesmo. E para os que estão sentados em uma chamada igreja, e o que está ensinando não é o Espírito Santo, então estão te dando gato por lebre, enganando-te e está gastando seu tempo e energia escutando palavras que não servem. São ocas sutilezas. Jamais chegará à presença de Deus escutando esses homens, que não foram enviados por Deus para pregar as boas novas. Santos anjos de Melquisedeque e Lisbete, é tempo de que ajudem a essas pessoas que estão mortas e escutando a mortos. São cegos, guias de cegos. E se um cego guiar um cego, ambos cairão na cova. A todos esses homens maus que se apartaram de mim e estão ensinando coisas errôneas sobre Deus, não quero que abusem mais de minhas ovelhas? Você sabe bem que Deus não está com vocês. Anjos poderosos, quero que se comuniquem até com os chamados pastores do mundo, que lhes diga a verdade sobre Deus, para que comecem a pregar a verdade, e que se não para de enganar minhas ovelhas, verão o juízo de Deus, Melquisedeque e Lisbete, sobre eles com prontidão. Isso não é brincadeira. Quando você não crê na vida eterna, está chamando Deus de mentiroso e não creu que Ele me enviou por amor a vós. Vejamos o que diz em 1 de João, capítulo 5, versículos 10 ao 12. Todo aquele que crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Os que não acreditam nele, na realidade, chamam a Deus mentiroso porque não creem no testemunho que ele deu sobre seu Filho. E este é o testemunho que Deus deu. Ele nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. O que tem ao Filho tem a vida. O que não tem ao Filho de Deus não tem a vida. É tempo de que conheçam a verdade, para que a sigam e obtenham a promessa da vida eterna. E assim vejam que Deus é verdadeiro e vive eternamente. Mas se a desprezam, logo verão sua justa retribuição. Logo estaremos preparando uns folhetos com informação da verdade para que possam usar quando estejam compartilhando essa formosa palavra com o mundo. Os amamos para sempre e nos vemos logo.